Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso quinto episódio do nosso podcast Viva Leve. Eu sou a doutora Aline, cardiologista com foco em prevenção, e hoje nós vamos falar sobre um tema bem importante, que é o controle de tóxicos, que é um quinto pilar da medicina do estilo de vida. E eu estou aqui com a minha colega Juliana, que vai falar um pouquinho para vocês como isso contribui também para a perda de peso e para o emagrecimento. Olá, pessoal. Muito obrigada, Aline, mais uma vez aqui, né. Estamos também de cenário novo, né, por conta de todos os percalços que nós tivemos aí, mas estamos com a nossa convidada hoje, a Renata. Renata, muito obrigada por ter aceitado o convite, estar aqui com a gente. Eu acho que é muito importante a gente falar sobre esse pilar, porque é algo que parece que a gente parece que finge que não vê, as pessoas parecem que fingem que isso não impacta, mas quando a gente conversa com o paciente e pergunta sobre o uso de álcool, o uso de tabaco, além da questão, de prevenção de doenças crônicas, que são essas doenças que mais matam, são coisas que impactam diretamente na qualidade de vida, inclusive quando o paciente vem, né, para ter performance, para ter perda de peso. Então acho que esse episódio aqui promete muita coisa. Renata, se apresenta pra gente, conta um pouquinho da sua trajetória, de como começou, por que que você escolheu essa área, como você pode ajudar a gente a ajudar os pacientes nesse controle. Oi, meninas, obrigada aí pelo convite. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Espero poder contribuir aí com esse assunto que é tão importante e tá aí na vida das pessoas, né? O controle do tóxico. O álcool é um tóxico que é um tóxico permitido. Então, Sim. muitas vezes as pessoas acham que não é um problema, mas ele acaba sendo um grande problema. E aí as pessoas usam muitos tóxicos para fugir da realidade, né? Para e não encarar alguns problemas, e acaba sendo um grande problema. É interessante você falar isso, porque a gente já gravou, né, quem não assistiu ainda, assistam, por favor, o episódio com a doutora Maiara, psiquiatra, onde a gente falou sobre controle do estresse, manejo do estresse. E a gente falou um pouquinho sobre isso, que é bem importante a gente entender como a pessoa está reagindo ao estresse. E um jeito que não é tão positivo, que aliás é extremamente negativo, é o álcool e o cigarro. Exatamente. E aí, muitas vezes, no consultório, eu acabo recebendo esses pacientes com abuso de álcool, drogas e também de compulsão alimentar, que aí entra na questão do emagrecimento. Às vezes o paciente vem querendo emagrecer, e aí ali na camada mais profunda a gente encontra ali a compulsão alimentar, o abuso de álcool e drogas, aí a gente vai aprofundando e vai entendendo, e aí qual que é a grande questão? Tentar encontrar por que isso está acontecendo. Por que que você está abusando do álcool, da droga, tabagismo, da alimentação? Tem um motivo aí por trás, com certeza, um motivo muitas vezes profundo, muitas vezes que vem da infância, às vezes é uma questão mais pontual ali de trabalho, das relações conjugais, mas existe um motivo, sempre. É. E a gente sabe que o uso de álcool e de cigarro estão diretamente ligados, relacionados com doenças cardiovasculares, né. O cigarro, ele é o principal causa de morte, né, é evitável. Então a gente sabe que a cada dia, né, tanto o abuso de álcool quanto de cigarro a gente vê que teve uma fase intensa do uso do cigarro, que agora foi substituído pelo Cigarro cigarro eletrônico, né? eletrônico, então, foi uma forma meio de mudar o tipo de problema, mas que a gente sabe que também está relacionado à doença, e realmente é uma causa evitável, né. E está diretamente relacionado com doenças cardiovasculares, com câncer, com AVC, arritmia, hipertensão. E aí essa parte que vocês estavam falando, né, em relação à compulsão, muitas vezes começa a compulsão pelo cigarro, não, na verdade pelo cigarro, a pessoa que tem uma compulsão, ela vai trocar um tipo de vício por Exato. outro, né. O que mais a gente observa são pessoas que fumavam, então o cigarro realmente é um lugar que as pessoas têm tentado sair, e aí vão para a compulsão alimentar, né. E Vão trocando os vícios, que é vão tro muito comum isso, porque são vícios, né?
Se a gente pensar do ponto de vista comportamental, né, Exato. Rê, que assim, o hábito, né, o mau hábito do cigarro é aquilo que a gente considera que é um hábito difícil de tirar. Assim como, por exemplo, a atividade física é um hábito difícil de colocar, Isso. né, a gente pode fazer esse paralelo. Então, assim, é bem interessante quando o paciente vem para mim, com sobrepeso ou ele quer ter mais performance no esporte, quer emagrecer, enfim, e aí você começa lá na anamnese, a pessoa treina, ela tá ali já engajada com a dieta, aí você pergunta: "Olha, como é seu consumo de álcool?" Aí a pessoa bebe sexta, sábado e Aí domingo. ela fala que é social, né? Social, isso, aí ela tem como se fosse uma autopermissão social, Uhum. inclusive, pra dizer: "Bebo socialmente". E aí você pergunta: "Tá, mas quanto você bebe?" E aí começa a entrar em pontos onde a gente sai dessa questão de performance, do emagrecimento só pela parte estética, mas entra na parte, de quanto metabolicamente aquilo contribui para ela desenvolver uma doença crônica, Uhum. né, um diabetes, um colesterol alto, uma hipertensão. E aí é um ponto que é um ponto delicado de você tocar, né, Uhum. principalmente para nós que não estamos ali naquele lugar. A pessoa me procurou porque ela quer emagrecer, não é porque ela quer parar de fumar, Uhum. ou porque ela quer parar de beber. Então é um ponto extremamente delicado a se colocar, e eu sinto que, assim, esse lugar, né, de ocupar para tentar mudar esse hábito, a gente tentar mostrar para ele que existem outras coisas que podem trazer prazer, que não seja a Isso. obsessão por comida, né, e Uhum. e ganhar peso, mas tentar mostrar para ele, melhorar o repertório de ver coisas que ele gosta de fazer, os gatilhos que ele tem para aquele consumo e tentar transformar isso. Uhum. Mas infelizmente, assim, o que a gente sempre fala aqui, né, 1, 2 consultas a gente não Não. consegue. Talvez na psicologia, na parte terapêutica, vocês têm uma acho que vocês têm uma vantagem, né, sobre nós em Isso. relação a Com isso. certeza. Como Uhum. a gente acaba fazendo um acompanhamento semanal, a gente consegue aprofundar muito mais. E aí, quando você falou sobre a compulsão na comida ou no álcool, o grande problema é que tanto o álcool quanto a comida fazem parte do social. E aí a pessoa fala: "Mas, poxa, como que eu vou parar de beber se meus amigos ali todos bebem? Como que eu vou parar de comer tal coisa se todos meus amigos estão ali na pizzaria comendo?" Então, eu vejo muita dificuldade. As pessoas acham que elas vão perder esse momento social, vão perder amigos, e assim, a atividade física hoje em dia tem sido um pouco mais fácil de inserir, agora de retirar os tóxicos é um caminho um pouco mais complicado, mas é possível, com certeza na terapia, com acompanhamento mais próximo, fica mais fácil de acessar e de dar todo o caminho, né, ajudar o paciente a identificar, porque é isso, muitas vezes o paciente ele não percebe, então ele acha que ele está fazendo uso social do álcool. E aí, quando a gente vai entendendo na camada mais profunda, a gente vê que ultrapassa o social. E aí, vamos entender por quê? Vamos ali entender por trás como que está a sua vida no trabalho, suas relações sociais, todas as áreas da vida da pessoa. Em que, inclusive, é bem legal, assim, uma ferramenta que eu uso é a roda da vida, que é bem conhecida, hoje em dia muita gente conhece, a gente vai entender como que tá todas as áreas da vida da pessoa para poder mirar. Tá, entendi. Então a área ali com a família não tá legal, vamos explorar? É muito comum o paciente que chega para mim com uma questão de controle de tóxicos, ou eu falo da alimentação porque eu acabo recebendo muito paciente que quer o emagrecimento ou que tem questões de compulsão e acaba sendo semelhante, né, a linha de tratamento. Então, quando eu avalio ali com o paciente na roda da vida, eu vejo que ele tem ali uma questão maior, por exemplo, nos relacionamentos familiares, a gente aprofunda naquilo. E aí, quando a gente aprofunda naquilo e consegue entender o que está acontecendo, muitas vezes, automaticamente, as compulsões vão indo embora, seja por alimentação, Sim. seja por álcool, porque a gente precisa tratar o A gatilho, a raiz, né. raiz ali do problema. Então, essa roda da vida é muito legal para iniciar ali o trabalho, entender como que está a vida do Paciente. paciente.
E aí, assim, Pra ele pensando tomar agora consciência, né, às vezes o paciente não tem consciência de onde Isso. surgiu, porque ele já tá tão naquela de bebê, começa os conflitos que ele não sabe qual foi o que iniciou, né, Uhum. muitas A vezes. consciência é É, o primeiro passo para o tratamento. Se o paciente não tem consciência, não tem como tratar. Então, é o verdade. primeiro trabalho, a consciência. Depois que ele tem a consciência do problema dele, a gente entra na psicoeducação, que é explicar para ele o porquê disso, por que que ele está abusando álcool, por que que ele está fumando muito mais do que deveria, por que que ele está, enfim, abusando, e aí a gente começa a percorrer o tratamento. e Aline, por exemplo, quando, vem um paciente, né, para fazer um check-up, e aí você toca nesse assunto com ele, eh, como que como que você até dentro da tua área, né, porque eu acho que tem nem não só os pacientes, mas a gente tem muitos colegas médicos e outros profissionais que estão assistindo, como que você identifica ali que o paciente está pisando ali no exagero do consumo de álcool ou do tabaco? Como é que você identifica isso? Olha, assim, primeiro, hoje em dia já se fala que não tem uma quantidade de álcool ideal, né, em algumas diretrizes antigas se falavam até que na hipertensão, na diretriz de hipertensão, falava que para a mulher era liberado 14 gramas de álcool por dia, para o homem 28 gramas, que seriam 2 doses, que até aí não teria um fator de risco, né, e a partir disso, aí muitos pacientes até falavam: "Ah, doutora, eu não bebo durante a semana, eu junto tudo e coloco tudo no final de É semana". muito comum isso, né? E aí isso já aumentava o risco de hipertensão, né. Mas hoje em dia já tem alguns estudos mais recentes que mostram que qualquer quantidade de álcool, ela pode ter relações com principalmente com câncer. Aí vai depender se, por exemplo, o paciente ele tem algum tipo de arritmia, a gente já sabe que qualquer dose de álcool, ela pode ser um gatilho para um substrato de uma arritmia. Então, se o paciente tem uma fibrilação atrial, a gente já sabe que o álcool ele pode estar relacionado diretamente com a piora dessa arritmia. O paciente ele é hipertenso, o paciente ele tem triglicérides alto. Então, assim, para a gente falar para o paciente: "Ah, olha, essa quantidade de álcool é segura, né, existe essa dose que ainda foi descrita de uma dose, né, de álcool, mas a gente precisa avaliar individualmente para entender se realmente, assim, olha, para você, você não tem nenhum fator de risco e o que dizem, né, as diretrizes, mas jamais e até a história do álcool, de uma taça de vinho que protege o coração, né. Jamais você vai falar para o paciente que não bebe: "Olha, tome uma taça de vinho para proteger seu coração". Então, jamais, assim, para a gente é dizer assim: "Olha, você qualquer quantidade de se for para pensar em números, aquilo que passa de 28 gramas para o homem, 14 gramas para a mulher, seria algo um pouquinho, que pode levar riscos, mas hoje em dia qualquer quantidade é igual na gravidez, né, que não que, qualquer dose de álcool já não é seguro. Então, assim, hoje em dia cada vez mais tem tido os estudos para mostrar que o álcool, de alguma forma, ele inflama o corpo, né, e pode ser que não te gere nenhum problema, no fígado, mas pode te gerar alguma outra predisposição que você já tem genética e aqui seu corpo inflamado aumentar o risco de câncer. Eles falam que nesses últimos estudos que saíram no Lancet, aumenta o risco de câncer de mama, de intestino, então, acho que cada vez mais, o álcool vai ser desencorajado, assim, né, igual o cigarro durante um tempo era legal, não existia tanto, aí depois todo mundo: "Não, olha, qualquer quantidade do cigarro, a gente já sabe que aumentam os riscos de doenças cardiovasculares, que aumenta o risco de tudo, né, o cigarro a gente já sabe o risco e as pessoas tem gente que tem vergonha, né, de falar que fuma hoje em dia, Uhum. né, é engraçado Na que época lá atrás, na época dos meus pais, é, era lindo, é, né, fumar. Era legal fumar, e era hoje em dia já não é assim. hoje as pessoas que fumam são vistas até com um certo preconceito, né, Hum. assim, elas mesmas assim: "Ah, eu fumo", já tem o álcool ainda não tem isso, mas eu acredito que cada vez mais, assim, com os estudos, vão ser mostrados que
quanto menos você beber, melhor para o seu corpo, para sua saúde, para sua até pra gente eu falo que depois até de uma certa idade, a gente nem consegue mais, né. O que você conseguia consumir, o seu metabolismo era diferente, até falo pra Ju, assim, em termos de emagrecimento, né. Você vê quem faz a dieta e consome álcool e aquela pessoa que tira o álcool, como ele consegue ter um efeito melhor, né, na perda de peso, assim, Ju. No meu contexto é bem como eu falei, né, o paciente me procura não é porque ele quer parar de fumar ou porque ele quer Sim, parar de consumir álcool, mas aí estamos lá conversando, e aí eu sempre coloco isso como é óbvio, não incentivo, obviamente o consumo do álcool, mas ao final, a qualquer tópico ali que a gente percebe que aquilo vai estar impactando no metabolismo, no emagrecimento, eu falo assim: "Vamos alinhar as expectativas. O que você está disposto a fazer para alcançar o objetivo que você quer alcançar?". Ou seja, aquela pessoa que quer, perder peso, que quer ter hipertrofia, que quer ter mais performance no seu esporte, e a gente percebe que o álcool ele atrapalha o sono, ele atrapalha o metabolismo da insulina, ele atrapalha várias outras coisas. Então assim, e além de tudo ainda é extremamente calórico, né, então eu falo pra eles: "Olha, o quanto você tá disposto a abandonar isso pra alcançar seu objetivo?". Óbvio que eu sempre vou bater na tecla, não existe dose segura de álcool, não existe dose segura de tabaco. Agora se você tá disposto a alcançar um percentil de gordura de 15%, de 18%, você vai ter que largar o álcool, não tem jeito. Como nós vamos fazer isso? Vamos atacar uma equipe multidisciplinar, chamar o psicólogo, o psiquiatra. Se for para entrar com medicamento, a gente entra e tudo mais. Mas tem que aliar essas expectativas, porque quem quer tá com o corpo marcado, dificilmente vai poder estar consumindo álcool com frequência todos os finais de semana. Então a gente tem que aliar essas expectativas para que o meu trabalho consiga ajudar aquele paciente, né, senão E senão não tem fazendo tudo jeito. certinho já é tão difícil, né. Exatamente, fazendo tudo certo. Agora imagina só que daí tem essa questão, né, que você comentou que eu achei que é bem interessante, a gente tem esse costume de celebrar em volta da mesa, em celebrar com a comida, em celebrar com drinks, com, né, com bebida alcoólica. É uma questão cultural e que eu falo de novo, o fato de você estar ali com o copo na mão e brindar com uma pessoa, o que tem dentro diz respeito a você, não diz Claro, respeito ao grupo. claro. E eu já tive paciente, Nata, inclusive, é engraçado até falar, porque: "Puxa, será que eu vou perder meus amigos?". A pessoa saiu daquele grupo de amigos, Eu porque o tanto acredito. quanto o ambiente impacta, que a pessoa que quis parar de beber falou: "Meu, não quero mais", e aí ela se afastou daquelas pessoas onde o intuito deles era se reunir para beber. Não fazia mais Não sentido para fazia mais ela, né. sentido para ela, Sim. né, Uhum. então eu acho que é bem interessante, porque, o Você muda médico de mesa, né, o médico falou pra literalmente. você largar seus amigos, o psicólogo, né, a psicóloga. Não, é porque você começa a perceber que aquilo ali não faz mais O sentido e ambiente. realmente você não tem mais aquele senso de pertencimento àquele grupo, e aí você fala assim: "Não, eu acho que vou procurar um grupo que talvez faça mais sentido para o meu Claro, momento". claro. E sabe o que acontece também bastante? Muitas vezes o paciente, ele tem medo do julgamento dos outros, né. O ser É, humano não gosta de ser julgado. E aí se ele A gente vira e quer ser fala para o aceito. grupo dos amigos dele: "Não tô bebendo, não quero mais, estou por um momento", as pessoas ficam insistindo: "Ah, mas só hoje, mas só um pouquinho", e aí a pessoa tem dificuldade de manter a firmeza e falar: "Não vou, não quero", então muitas vezes ela finge que tá tomando algum remédio para falar que não tá bebendo. Antibiótico. É o clássico antibiótico, né. Então tem essa questão muito forte de medo do julgamento dos outros. ô Rê, e assim, falando assim, de uma maneira bem básica, quando, por exemplo, chega um paciente encaminhado ou que procura por livre e espontânea vontade, naquele primeiro momento sobre o álcool, tem alguma dica, assim, que você dá para falar para as pessoas: "Olha, se você está buscando, dentro, né, da terapia cognitivo comportamental, se você está buscando parar ou diminuir a quantidade de álcool, Uhum. como que você trabalha isso com o paciente?". Tá.
Primeiro é aquilo que eu falei, né, a gente vai entender ali os gatilhos. A abordagem que eu trabalho, que é a TCC, terapia cognitivo-comportamental, para quem não conhece, ela tem ali 3 pilares: pensamento, emoções e comportamento. Isso é o básico da TCC. Então a gente vai entender esses 3 pilares, para entender o motivo, né, do álcool. Aí depois a gente vai mirando nas metas. A terapia cognitivo-comportamental, ela é muito legal porque ela é uma terapia mais objetiva. Ela Sim. não é aquela terapia que o paciente vai ficar lá por anos e anos, porque ninguém quer mais saber dessa terapia de longo prazo. O paciente quer algo mais rápido, objetivo. Então a gente vai trabalhar essas metas, né? E aí tem até o método SMART, que trabalha essas metas. A gente vai entender ali se o objetivo dele é mensurável, a gente vai entender se ele bebia 5 doses, a gente vai passar para 3, e assim por diante, até zerar. Nunca que um paciente vai chegar para mim bebendo, sei lá, 5 doses, eu vou falar, agora você não vai Para. beber mais nenhuma. Isso para o cigarro, isso para tudo. Não tem como, nem atividade física, não tem como começar do 100 e ir para o 0, entendeu? Então, a gente vai trabalhando muito esses objetivos, entender a importância disso, por que para você é importante parar? Ah, porque minha mãe quer. Aí é um problema. Tem que ser a consciência da pessoa, né, ela tem que achar. Precisa ser relevante e importante para ela. Então a gente às vezes tem que aprofundar ali e entender por que que ela quer parar de beber o álcool, né, o tabaco, enfim. Isso eu considero, sinceramente, um dos pilares mais importantes, o porquê, o propósito. Se a pessoa não enxerga o porquê, ela não vai conseguir seguir ali com o passo a passo, com as metas. É uma coisa que eu falo para os meus pacientes, é assim, para ele estar perto do propósito, né, que eu gosto muito de trabalhar essa Uhum, essa questão com eles. É com uma coisa tão besta, assim, escreve num post-it o uhum, porquê que você quer parar de fumar, o uhum, porquê que você quer parar de beber, uhum, porque você tá ali sempre em contato com a sua meta, uhum, né, Sim. então acho que, a terapia semanal ela ajuda muito por isso, porque você tá sempre em contato. Agora, quando a gente tá sozinho, né, sem o psicólogo ali, daí eu falo para o paciente: "Ah, anota no post-it, coloca na tela do celular", uhum. sabe, manda um e-mail para si próprio. Você tem que estar ali sempre em contato com aquele seu objetivo, porque senão o primeiro happy hour que tiver, a pessoa já Verdade. tá ali, já tá se entregando e esqueceu qual foi o principal propósito dela, né. É legal você comentar isso, porque eu acho que são métodos bem importantes quando o paciente não tem o terapeuta, então utilizar esses mecanismos. Tem até um paciente que ele fez o seguinte, ele usava muito aplicativo de bebida, né, a gente conhece alguns. Então ele colocou um aviso ali, toda vez que ele fosse abrir aquele aplicativo de bebida, ia ter um alarme, assim, lembrando ele que ele não poderia fazer aquilo. Então é uma trava, né, é uma forma ali de lembrá-lo, já que ele não tem uma terapia semanal que ajuda. Então é legal que cada paciente vai encontrar os seus mecanismos. Tem paciente que vai pedir ajuda da família, dos amigos, tem paciente que consegue mais lidar sozinho, fazer suas próprias metas. A gente tem que entender individualmente cada um, como cada um funciona. Que muitas vezes, igual você falou, às vezes o cara tá ali por causa de alguém, né, no Uhum, caso, assim, não como propósito, mas como a esposa que falou: "Ai, se o cara se você não se tratar, eu vou sair de casa", ou alguma coisa assim. Então a pessoa, às vezes, ainda não tomou muito a consciência, mas está lá para tentar. Então eu acho que a gente, como profissional, a gente pode trazer, né, esse acolhimento também, e ajudar o paciente a trazer a autorresponsabilidade, entender que ele vai ser capaz, só ele, de entender, assim, o quão ruim aquilo pode ser para a vida dele, para a família. Então acho que a gente, nesse lugar de profissional, a gente está não para julgar, né, porque às vezes as pessoas têm um pouco de: "Ai, tenho vergonha de chegar lá, de contar essa fraqueza", eh
Igual eu tive um paciente recente que trouxe, na verdade, veio por uma questão mais de um check-up, porque tudo começa assim: "Ah, não tô quero ver como é que eu tô, não tô me sentindo tão bem, minha pressão subiu, aquilo e outro", e a gente começa a investigar a fundo. Na vida dele tinham várias questões de abuso de álcool, né, no passado, abuso de drogas, e aí foi trocando, depois cigarro. No entanto, quando a pessoa teve que parar, ele teve que parar totalmente, porque para ele, assim, eu tenho dificuldade desse controle, então, a gente sabe quanto é delicado e o quanto a gente precisa estar próximo desse paciente para que ajude ele também naquele momento que: eu voltei, eu tive uma recaída", não, mas calma, vamos voltar, né, ter esse olhar também de empatia pelo paciente, sem julgamento. Então acho que a gente tem muito esse lugar, né, e junto, assim, tentar porque, por exemplo, esse paciente, não sei se ele chegaria a procurar uma ajuda por vontade própria ou então, e aí eu falei: "Não, seria interessante fazer um acompanhamento junto com psicólogo, com psiquiatra, para que todo mundo ajude em conjunto", porque muitas vezes eu posso ajudar ele tratando a pressão dele, mas se o gatilho dele, né, é de abuso de tóxicos, teoricamente eu tô enxugando o gelo, não estou tratando o foco emocional. Então, esses pacientes é muito interessante da gente fazer um acompanhamento em conjunto. O médico está lá de olho na parte, descarta os riscos, controla a pressão, mas aí a gente vai tentando melhorar a parte do cigarro. Às vezes o paciente precisa, muitas vezes, de ajuda com medicações, né? A gente vai ter que dar medicação para controlar, principalmente se o paciente fuma, tem uma alta carga tabágica, então, às vezes já tem aquele vício, né, químico. Então, às vezes ele vai precisar de uma ajuda de medicação, mas se ele não também procurar os gatilhos ou a forma de tentar sair daquilo, ele vai ficar dependente do remédio e vai arrumar outro Isso. mecanismo de compensação, né? Eu sou super a favor do medicamento, desde que ele não seja a longo prazo, Sozinho, né? Sozinho. Porque não vai resolver o problema a longo prazo, né? Então a gente precisa entender o porquê. Mais uma vez, o gatilho. Tipo, da ansiedade, né? Da depressão. Às vezes ele precisa daquele remédio para ele sair daquele. Precisa, daquela- é muito comum isso, tá? No Da consultório. compulsão alimentar. Às vezes você vai ter que Isso. dar um remédio. E às vezes Eu sempre gosto de dizer isso, né? Entender qual é o espaço que isso está tomando na vida da pessoa, né? Porque não existe espaços vazios. A física já ensinou pra gente, né? Então, assim, se o cigarro tá ocupando um lugar de quem? Né? O excesso do álcool, o excesso da comida, tá ocupando que lugar na sua vida? Tem uma né? frase clássica que é muito verdadeira: todo excesso esconde uma falta. Uma falta, E porque é clássica. E isso nem é da terapia, da TCC, do Freud. Gente, isso é física, né? Isso é física. Não existe espaço vazio no universo, né? Então, a gente precisa entender que se tá tendo excesso de comida, tá ocupando um outro espaço, né? Se tem o excesso do álcool, tá ocupando um espaço ali de algo que tá faltando, que a pessoa trouxe da infância, como você falou, né? Enfim. Eu tinha um paciente aqui, a hora que você estava falando, eu tenho um paciente, na verdade, que ele é uma graça, assim, ele é extremamente dedicado. E ele é jovem, tem uns 20 e poucos anos, ele é extremamente dedicado com a dieta, com a atividade física. Ele faz bioimpedâncias lá na Smart Fit certinho, e ele acompanha, assim, 1% de gordura que ele ganha, 1% de massa muscular e tal. E eu consegui fazer uma conexão com ele, e acho que, sei lá, na terceira consulta, que eu já tava assim, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Porque esse menino já... Assim, pra mim já tava ótimo, Ele sabe? já tá- Ele tava maravilhoso, ele tal. tava procurando a perfeição. Ele tava procurando a perfeição. E aí, em algum momento da conversa... Aí entra a terapia. Mas era contra, Que tá? também- Não queria fazer terapia. Não queria de jeito nenhum. Homens são assim, tá? E oriental, enfim. E aí, quando eu comecei a conversar com ele, a gente entramos num ponto que eu não imaginava que ele fazia abuso de álcool. E era onde que ele tinha ali umas alterações metabólicas que ele mesmo não aceitava. Eu falei, olha, então, esses drinks que você toma na balada, tal, a caipirinha, a gente precisa ver, porque talvez seja isso que tá impactando, né, no resultado. Porque ele queria chegar, sei lá, em 10% de gordura, enfim.
E aí ele falou pra mim, então, é que eu sou muito tímido. E Hum. quando eu tô. Eu até me arrepio, assim, porque foi uma coisa que me impactou bastante. Ele falou assim, quando eu tô num ambiente da balada e tal, eu só consigo me aproximar das pessoas depois que eu tomo um drink. Eu não consigo socializar. E aí você fala pro cara, mas para de beber. Né? Aí você É entra naquele difícil, né? conflito entre para de beber e tal. E aí foi que eu entrei e falei pra ele, olha, então assim, será que você não precisa começar a pensar em terapia? E Legal. talvez rever os locais que você está frequentando para se conectar com pessoas que estejam mais próximas do seu objetivo? Aí eu perguntei pra ele, seus amigos da balada, quantos deles se preocupam tanto com a massa muscular quanto você? Ele, não, tal. Aí foi nesse caminho que eu Olha, segui. foi muito bom. Aí ele Foi não terapeuta dele ele não ali. voltou ainda, mas espero que não tenha ido embora, né? É. Acho que ele vai voltar ainda, mas foi uma coisa que mexeu comigo, porque eu falei assim, poxa, eu vou falar pra ele parar de beber? É um cara super jovem que quer estar com pessoas, com mulheres ou com os amigos, enfim. E aí ele falou pra mim desse jeito. Eu falei assim, mas é a única forma que eu consigo me aproximar das pessoas. Daí eu falei, puxa vida, né? Aí a gente vê o benefício do álcool em algum momento ali específico, mas que em algum momento a gente vai ter que pensar em mas vamos substituir, vamos entender por que que você tá ali tão tímido, de onde vem essa timidez? Muitas vezes medo do julgamento dos outros, medo do que o outro vai pensar sobre ele. Ixi, é muito profundo isso aí, mas aí né? eu penso assim, só pra finalizar. Aí o caso, eu falei assim, se ele quiser procurar alguém pra se relacionar, talvez não é na balada, é na academia. É que nem aquela pessoa que vai super na igreja, cara, a pessoa não vai se relacionar com gente que tá na balada, vai se relacionar com gente que tá na igreja. É isso. Né? Você tá fora do... Você tá buscando uma coisa no lugar errado, né? Exatamente. É sobre o propósito, entender que muitas vezes a gente quer ser aceito, né? E às vezes você não entende muito qual é o propósito que você tá. Então, no caso dele, às vezes ele tá só querendo se divertir, mas não entende que aquilo ali não faz parte. Às vezes não é nem da essência dele, né? Porque o cara que quer tá Mas sarado, acho que faz tal, parte então também, eu falei pra ele, né? Ele tá olha, se entendendo, né? né? você Ele tá é jovem tá se também. descobrindo. Tá. Eu falei, então, e na academia? Vamos tentar buscar alguém na academia. Porque ali vai ter uma Ótimo. pessoa que vai estar com a mesma preocupação que você, não na Ótimo. balada. Claro. Bebendo, ficando a noite inteira acordado, chegando de manhã em casa. E aí que coisas vai no caso, fluir né? o papo ali É. na academia, não vai precisar do álcool, né? Pra conseguir se abrir. Sabe Legal. uma coisa que uma vez, assim, sobre a parte prática, né? Eu não sei se você costuma usar em relação a esses pacientes que fumam, né? Os acordos que a gente faz com esses pacientes. É os 5, que a gente fala que são os 5 Ds, né? Que a gente, por exemplo, o paciente, ele tá na fissura para fumar um cigarro. Aí você fala assim, olha, toda vez que você tiver vontade de fumar um cigarro ou tomar um copo de álcool, alguma coisa, espera 5 minutos ou 10 minutos, né? A gente pode começar com 5. Toma um copo de água. Faz uma outra atividade, né? Liga para alguém. Então, assim, essas algumas estratégias. E aí, se você, depois disso, ainda continuar, ou se você perder a vontade, no caso do cigarro, quebra esse cigarro. Vamos para a próxima etapa. Ai, não consegui, tudo bem. Então, na próxima, você tenta de novo. Então, assim, às vezes é só uns gatilhos, porque a nossa mente só não pode pegar um doce, fazer um brigadeiro em vez de comer um cigarro, né? De fumar um cigarro. E isso às vezes pode ajudar, mas a gente sabe que nem sempre vai ser para todo mundo. Né? Mas às vezes porque eu acho que a nossa impulsividade, quando a gente quer uma coisa, o nosso cérebro ele quer aquilo naquela hora. Então se a gente tenta fazer essas estratégias dos 5Ds costuma ajudar, né? Claro. Mas também não vai funcionar da primeira vez. É muito sobre expectativa também. Vamos começar, vou te ensinar. Tenta ver o que funciona para você. Sim. Porque às vezes para uma pessoa mudar o foco e fazer outra atividade vai funcionar. Para outra pessoa não, vai funcionar ligar para alguém, se distrair, conversar com alguém. Então, é muito individual, mas acho que vale tentar. Vamos tentar. Depois que a gente tentar, a gente vai entender o que funcionou e o que não funcionou para você. E aí tem a questão do hábito também, né? Vamos criar esse novo hábito de fazer isso algumas vezes, até o seu cérebro entender que você está mudando ali o caminho, né? Os hábitos, né? Que às vezes a gente está tão condicionado a fazer uma coisa... Tipo, a pessoa que fala que tem um hábito de acender o cigarro, né? Tem gente que quando vai parar de fumar...
pelo menos acende, aí depois apaga. Não tem gente que precisa do hábito de acender. E outra coisa, não sei se você usa, que eu achei interessante um dia que eu vi, é assim, de você anotar, por exemplo, o paciente anota todas as vantagens e desvantagens em relação àquilo ali. Vamos falar assim, ó, tudo que você tem de vantagem de você estar tomando, de você estar bebendo, né? No caso do seu paciente, ele se sente mais, no caso, um pouco mais descolado, mas aquilo ali não faz bem para ele. Então, assim, para a gente pôr na balança, olha, isso aqui, né, os prós e contras de cada coisa que a pessoa está fazendo, porque às vezes isso daí dá a visão. Eu uso bastante essa técnica que é da de TCC. vantagem, da TCC, que é vantagens e desvantagens. Eu gosto não só de conversar, mas de anotar e também de pedir assim para o paciente, deixa ali no seu bloco de notas, para quando você estiver naquele momento mais vulnerável, com vontade, testou ali tudo que a gente conversou, vai ali no seu bloco de notas e refresca a sua memória, porque a gente precisa refrescar a memória. E aí muitas vezes funciona, viu? Isso da pessoa ter a consciência, olha, eu tenho muita desvantagem, não faz sentido, não, vamos tentar fazer outra coisa. Realmente ajuda bastante. Aí onde vem a consciência, A né? consciência, exatamente. Verdade. Porque sempre essa coisa de você parar para pensar traz para consciência, né? E é por isso que eu falei no negócio do bloquinho, também eu adoro falar para eles, bota o post-it, bota bloco de notas. Funcionar para você. Mas faça alguma coisa na porta da geladeira, sei Isso. lá, em algum lugar que você tá ali sempre. O celular acho que é uma coisa bem prática, porque tá todo mundo com a mão no celular o tempo todo. Pra trazer pra consciência e pensar ali, respirar e ver, poxa, eu vou fazer isso ou não vou? Porque todo mundo tem seus gatilhos, né? E eu falo assim, o nosso sistema de recompensa, ele é dureza, né? Tudo bem, nosso corpo é extremamente inteligente, mas, como eu falei, esses hábitos que são difíceis de tirar, o sistema de recompensa a gente tem que treinar. É igual ir pra academia. Primeiro dia horrível, dói, você fala, não quero mais, por que eu fui fazer isso? Aí o segundo dia continua ruim, terceiro dia continua ruim. Acho que vai começar a ficar bom lá Vai pra um demorar mês. pouco, vai demorar um E aí, pouquinho. assim, aí você troca o treino, aí começa a ficar ruim de novo, tal. Mas aí, depois de 6 meses, 8 meses, começou a ficar mais magro, começou a ter mais disposição. As pessoas elogiam, As pessoas que é um elogiam. reforço, positivo. Uma roupa que você não entrava começou a Isso. entrar. Aí você começou a fazer algo que você não estava conseguindo fazer, sei lá, brincar com uma criança ou correr pra, sei lá, tá atrasado, correu ali para uma reunião, para pegar o transporte público, enfim. Aí você começa a perceber as coisas boas e aí começa a vir os reforços positivos. Mas no começo, realmente, acho que a pessoa sofre tanto, né, que é muito difícil mesmo você manter aquela vontade de querer parar, né? De querer mudar. Uma coisa que eu acho que vale muito a pena é quando a gente, por exemplo, algo que você faz um compromisso com uma outra pessoa, sabe? Ou eu falo que as redes sociais, ela tem várias coisas ruins, mas eu digo assim, aquilo que você acaba se comprometendo com alguém que seja uma pessoa muito importante, ou com o seu esposo, ou sua mãe, ou seu filho, de algo que você quer mudar. Então aquilo ali acaba você pensando, todas as vezes que você tiver a vontade de cair naquilo que você... do cigarro, do álcool, porque muitas vezes a gente está falando, às vezes, de um controle que ainda pode ser social, que não está afetando, mas tem várias famílias que são afetadas, assim, né? Num contexto familiar, ou de doenças realmente graves, de coisas que a gente vê que, assim, não existe... Não, eu como cardiologista que trabalha em unidade coronariana, é até triste, assim. Muitas vezes os pacientes chegam, eles infartam e eles não querem parar de fumar. Ou muitas vezes tem gente que está fazendo tratamento de câncer já com diagnóstico e continuam fumando. Então, assim, a gente sabe que o quanto deve ser difícil para aquela pessoa, né? Ela já está numa situação que já chegou na complicação e muitas vezes para ela a pessoa desiste E de ela si não mesma. consegue, né? É um vício, É de um fato. vício. Então, esse lugar, né, que é o extremo, nós estamos falando da prevenção, né, de colocar a consciência naquelas pessoas que ainda têm um estilo de vida que pode ser ajustado, mas nesse cenário que você já vê
o lugar ruim, né, que a pessoa já teve uma doença, teve um AVC, tá em tratamento de câncer e continua fumando, é muito difícil você, né, trazer essa consciência para a pessoa, porque a gente vai falar, gente, né, o que mais precisa acontecer para ou uma doença pulmonar, que a pessoa mal consegue respirar, mas continua optando pelo cigarro, né, ou por algum hábito. Então, Muitas vezes a pessoa tem a consciência, apesar do cenário, mas ela não consegue. E aí também entra o papel, né? O meu papel como psicóloga do acolhimento. Porque, poxa, eu entendo como é difícil. Você está nessa situação 40 anos, com né? câncer, uma idade avançada, já viu perdendo familiares por essas questões e mesmo assim você continua. Eu não vou julgar o paciente, eu não vou apontar o dedo e falar, você está errado. Sim. Eu vou acolher num primeiro momento e entender que não tá fácil, não é fácil. Mas vamos se cercar ali de uma equipe multidisciplinar, porque inclusive os dados estatísticos mostram que o paciente tem muito mais chance de conseguir largar esses vícios de álcool, droga, etc., quando tem uma equipe multidisciplinar envolvida. Então é fundamental, não é é besteira, não. Quanto mais ele puder se cercar de profissionais qualificados, mais chance ele tem de conseguir um tratamento. O problema é que assim, né? Aqui a gente tá falando com um público específico, Exato, né? exato. É que infelizmente a gente não consegue abranger todos os públicos, e porque inclusive nosso próprio contexto brasileiro, a gente tem do 880, daquela pessoa que fuma que ela mal sabe. Por mais que a gente. Todo mundo sabe que tem que parar de fumar? Não. Não sabe. Não sabe. O óbvio não é. Não é, porque infelizmente educação e saúde não chega para todo mundo da mesma forma, né? Então, aqui a gente ficou, sei lá, quase uma hora falando por um contexto específico de pessoas com realidades específicas. Mas quando você fala com aquela pessoa que às vezes ela nem sabe que o cigarro faz mal, ou aquela, como vocês comentaram, né? Tá numa situação ali tão vulnerável de saúde, que para ela sair daquele lugar é diferente de você falar para um menino que quer se aproximar dos amigos, né? Que tomou ali uma dose de um drink, enfim. E eu acho que isso é até pra gente comentar sobre o uso dos medicamentos, sabe? Para ajudar essas pessoas. Porque também existe o preconceito. Existe o preconceito de quem fuma e quem tomou remédio para parar de fumar. É o preconceito de quem bebia e tomou um remédio para ajudar a parar de ter ansiedade para beber. É a pessoa que é obesa, que tá ali mudando o estilo de vida, se ela toma remédio, porque ela... É como se desmerecesse, Desmerecesse ali as como vitórias, se a pessoa né? não conseguisse fazer isso tudo sozinho, né? Porque, tudo é força de vontade. A gente sabe que não é só força de vontade. Claro que não. Em várias coisas, né? Por isso que tem que olhar, assim, cada pessoa individualmente e, assim, deixar muito claro que aqui a gente falou com um contexto específico de pessoas, né? E que cada um ali vai ter a sua realidade e a gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível, né? Por isso que a gente faz uma medicina, né? Eu falo que a medicina do estilo de vida, ela é uma medicina que ela tem um olhar, além de integral, personalizada. Então, aqui a gente deu exemplo de pacientes que, desde o contexto que bebe para poder socializar, aquele que pode ser um alcoólatra que destrói a família, né? Então, a gente tem que realmente ter o olhar de cada paciente. Não adianta a gente colocar todo mundo dentro de uma caixa que a gente sabe, assim, que não existe uma regra para todo mundo e vai ser tentativas, erros, porque cada um vai reagir de uma forma. E eu acho que como profissional, a gente, dessa forma, trabalhar em conjunto, eu acho que a gente consegue também ter um resultado muito melhor. Então, até para o paciente ter uma consciência, que o paciente já tem a consciência da psicóloga, mas muitas vezes dentro da nossa vivência, a gente chega com uma consulta e a gente precisa resolver tudo na primeira consulta e no retorno, né? E isso a gente vê cada vez mais, que se a gente não estiver perto do paciente, assim, tendo esse feedback, né, e regulando por semana, muitas vezes, senão você acaba atrasando muito mais o tratamento. Então, acho que a gente agir em conjunto, o psicólogo junto com o médico, tanto para emagrecer quanto para parar de fumar, eu acredito que isso traz um resultado melhor para todo mundo, né?
Bom, meninas, acho que a gente está caminhando aqui pro final, né, do nosso episódio. Adorei a conversa. Muito bom, meninas, Achei muito bom. muito bom, muito legal, muito produtivo, inclusive. Eu sempre falo pra Aline, pra mim é uma honra, sabe, ela ter me convidado para participar desse projeto, porque tá sendo muito legal, Muito sabe? legal mesmo, gente. Espero que as pessoas que chegaram até aqui, que tiveram paciência de assistir até o final, que tenham gostado, né? Porque a gente abre o nosso coração, até expõe algumas histórias, mas é sempre para trazer ali um contexto justamente para as pessoas se conectarem e não achar que a gente só fica aqui falando bobagens, né? E que aquilo ali a gente não aplica no dia a dia. E que, na verdade, a gente está aqui para ajudar o paciente e, na verdade, cada história é única, né? Então, obrigada a todos que conseguiram ficar até o final. Nós agradecemos a participação da Renata. Muito obrigada por ter vindo. Renata, e só Obrigada, me fala aí, gente. como que a gente te acha? Quem ficou interessado no seu trabalho? A gente vai deixar na descrição do vídeo algumas informações suas. Conta aí pro pessoal, para quem quiser te acompanhar em rede social ou entrar em contato com você para fazer algum tipo de trabalho. Tá, gente, eu não tenho rede social, não me julguem, mas é Mas muito vai ter. trabalhoso. Vai ter logo mais, você vai É muito entrar. trabalhoso, mas eu vou deixar o contato da minha clínica, eu atendo no Brooklyn, então tem a secretária ali disponível para entrar em contato comigo, tá bom? Ótimo. Maravilha. Beijo, pessoal. Até o próximo episódio. E que não assistiu os anteriores, volte, que tem muita coisa legal aí desde o primeiro episódio. Obrigada, pessoal.